Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. É um momento muito agradável para mim poder comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta e fortalecê-los com a palavra de Deus. Como disse o profeta, alinhar as duas miras da arma para que a gente possa ver corretamente. Nós temos dois olhos, nós temos a Bíblia e a mensagem, e com isso nós temos uma visão focada, correta das profecias para este dia. E eu quero comentar hoje a mensagem do sétimo selo, aquela experiência que o profeta citou quando ele teve aquele sonho de que ele estava tentando colocar uma corda de mais ou menos 1 polegada no ilhoses de um sapatinho de bebê. Aquilo estava significando que ele não poderia ensinar coisas profundas a bebês pentecostais. Então, o profeta, ele pregou uma série de mensagens chamada Israel e a Igreja. E ele mostrou a peregrinação de Israel, deixando o Egito, debaixo do pilar de fogo, debaixo da nuvem, debaixo do Cordeiro Pascual, atravessando o Mar Vermelho e cruzando o deserto. E no deserto eles tinham maná. Veja, eles não precisavam trabalhar, eles tinham água da rocha, eles tinham a serpente na haste, o sapato não envelhecia, a roupa não rasgava, mas aquilo estava representando uma condição de infantilidade, de que eles eram apenas bebês na fé, não estavam experimentados, não estavam aprofundados, não podiam ainda se alimentar de alimento sólido. Inclusive, enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto, eles não podiam celebrar a festa do grão maduro, que era chamada de a festa das primícias. O grão maduro é uma profecia para o tempo em que a palavra estivesse madura, em que a vida retornasse outra vez ao grão, à semente. Por isso Jesus Cristo disse aos gregos que queriam vê-lo. Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Os gregos eram gentios. E ainda não era a hora dos gentios conhecerem o mistério de Cristo, Cristo em vós. Mas, aqui no tempo do fim, quando chegasse o tempo da colheita, aqui no final de todas as eras, quando Jesus Cristo estaria manifestado outra vez em forma corpórea através da sua igreja, seria quando os gentios poderiam vê-lo em sua glória, em sua plenitude. Veja, então Israel saindo do Egito está representando a igreja do Novo Testamento, que veja, enquanto ela está justificada pela fé e santificada e passando pelas provações, ela ainda é uma igreja bebê, uma criança ainda na fé. Ela precisa chegar ao ponto de morrer para si mesmo, ser batizada com o Espírito Santo e entrar na terra da promessa. Veja, a terra da promessa, veja, é o tremendo batismo com o Espírito Santo. E nós sabemos que isso foi a obra da graça sendo restaurada na igreja original. Veja, levantando com Lutero, justificação pela fé, logo Wesley, santificação, chegando a Pentecostes com a restauração dos dons, até chegar à era da pedra angular. Veja, Deus mesmo agora, completamente encarnado, incorporado em seu corpo, que é a igreja, e a igreja agora em condições de comer o trigo maduro da nova terra. Então, quando Israel cruza o Jordão, e eles então seguem a arca, eles não podiam passar na frente da arca, simbolizando o bom pastor que vai na frente das ovelhas, a palavra. Logo então eles cruzam o Jordão, do outro lado do Jordão eles são circuncidados com facas de pedra, simbolizando, veja, agora o pacto que Deus fez com a semente real em Gênesis 17, quando Deus colocou Abraão debaixo do pacto. Então Josué coloca a igreja debaixo do pacto, depois, quando eles estão circuncidados, e logo então eles podem comer a Páscoa, já na nova terra, e agora eles comem a Páscoa com o grão maduro, significando agora um novo tipo de comida, porque o maná tinha cessado e agora eles estavam do outro lado do Jordão. Eles estavam agora na terra da promessa, alimento sólido, alimento espiritual em seu devido tempo. Isso é a parte mais profunda, os mistérios que estavam escondidos
dentro da palavra. E para nós aqui no tempo do fim, está representando os mistérios dos 7 trovões, que é a parte mais profunda e que nem está escrita na Bíblia, mas seria revelada nos dias da vida do Filho do Homem, para dar à igreja a fé de arrebatamento. Então, repetindo a leitura que fizemos em nossa última conversa, Hebreus capítulo 5, verso 13, para citar a experiência do sapatinho, veja, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então Israel, saindo do Egito, peregrinando no deserto, comendo maná, está representando essa fase, vou chamar assim, de nossa jornada, a fase do cristianismo, em que ainda nós nos encontramos como crianças na fé. Mas veja, quando entramos, veja, na terra da promessa, batizados com o Espírito Santo, veja, circuncidados da velha natureza e agora comendo a Páscoa, comendo o cordeiro, comendo o milho maduro, que representa agora, veja, a era final aqui no tempo do fim, quando todos os mistérios escondidos seriam revelados, alimento sólido agora, para os treinados, para os experimentados, que atravessaram por todas as fases e alcançaram agora, veja, momentos antes do arrebatamento, essa fase final. Então, mas o mantimento sólido, veja, não mais o leitinho, é para os perfeitos. Quem são os perfeitos? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram aperfeiçoados pelo sangue, aqueles que passaram pelas 3 etapas da graça, vejam, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja, lembre-se que esses são aqueles que puderam discernir aqueles erros doutrinários, veja, que Eva não conseguiu discernir, mas agora a verdadeira igreja, ela sabe que não pode acrescentar, não pode tirar, ela não pode pender nem para a esquerda nem para a direita, ela tem que se manter fiel à verdade da palavra. Veja, essa é a verdadeira igreja. Então, o profeta, nessa mensagem do 7º selo, no parágrafo 296, quando ele teve aquela experiência, ele queria entrar na parte mais profunda, no alimento sólido, mas ele não pôde, porque ele estava entre bebês pentecostais. Então veja, bebês queriam bater palmas, queriam os dons, queriam gritar e tantas coisas, mas não podiam receber a parte mais profunda, como Paulo chamou os coríntios de uma igreja infantil. Era a igreja pentecostal, tinham dons, profecias, línguas, cura, mas eram crianças. Paulo não podia aprofundar nas verdadeiras experiências da palavra, mas quando ele chega diante dos Efésios, era uma igreja madura agora, que já estava em Cristo, que já estava na terra da promessa, que podia comer alimento sólido. Essa foi a grande diferença entre as duas igrejas do Novo Testamento, e essa é a diferença hoje entre a verdadeira igreja efesiana e a igreja laodiceana, que é a igreja pentecostal. Veja, a igreja pentecostal está lá, ela tem santificação, eles saltam com os dons, mas você não pode pregar nada de profundo. E até mesmo hoje eles estão organizados, estão cheios de si, mas são cegos, miseráveis, pobres, nus e não sabem. Veja, essa é a igreja de Laodiceia, que é a igreja pentecostal, que colocou Jesus para fora. Então veja o que diz o Mombrana. Então o Mombrana estava lá contando sua experiência, que ele tinha explicado a primeira etapa, houve imitadores. Explicou a segunda etapa, houve imitadores. Mas a terceira etapa, o anjo disse, essa você não pode explicar, essa você não deve explicar, essa não haverá imitadores. Porque quando nós subimos a parte mais profunda da palavra, é onde Janes e Jambres não podem subir, é onde o hipócrita não pode subir, comparando agora, é onde os corvos não podem subir, porque essa é a parte escondida, essa é a parte que carece de revelação, essa é a parte profunda, essa é a parte não para bebês, mas para os circuncidados, que estão na nova terra, em Canaã, que são liderados pelo Espírito Santo, que estão em Cristo. Veja, então ele conta, e comecei a chorar, toda a linha estava emaranhada em volta de mim,
estava citando a experiência das puxadas como um pescador, sim? E eu me encontrava lá chorando de cabeça baixa, assim, e eu disse, ó Deus, perdoa-me, eu sou uma pessoa estúpida, Senhor. Veja, perdoe-me, eu estava com esta linha, e isto, o que eu tinha na mão, era um sapatinho de bebê, mais ou menos desse tamanho, pequenininho. E eu estava com esse cordão, era mais ou menos do diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, sim? E os ilhós nesse sapato era só do tamanho de, menor que uns 16 avos, 2 milímetros no ilhós. E eu estava tentando amarrar esse sapatinho com esse cordão grosso de uma polegada. E uma voz veio e disse, não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Veja. Disse, agora deixa-os. E nesse instante ele me levantou e me ergueu e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda, uma catedral, de algum tipo. E olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento de um pequeno lugar de lado. E vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim, essa luz que você vê ali na fotografia. Ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda e disse, eu te encontrarei ali. E disse, esta será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. Então essa era uma parte que ele não poderia revelar para ninguém. Então, lá no adendo do sétimo selo, lá no hotel, já na segunda-feira, ele grava mais um pedaço e foi anexado na mensagem dos 7 selos a respeito desse ponto. Então ele diz assim, parágrafo 391. Agora, você nota, a abertura desse sétimo selo também está em um mistério tríplice. Vou falar e falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Então já temos aqui a luz do profeta a respeito do sétimo selo, aonde ele disse que o sétimo selo é a revelação dos 7 trovões, e os 7 trovões é a revelação de sua segunda vinda, e é isso que daria fé para o arrebatamento, e isso não pode ser ensinado a crianças, somente aqueles maduros que cruzaram a terra, o Rio Jordão, entraram na terra da promessa. Isso é, essa parte da Bíblia, essa parte da mensagem é para pessoas batizadas com o Espírito Santo, que já cruzaram por todas as fases e podem aqui no tempo do fim absorver esse mistério, veja, da grande revelação do Filho do Homem, Jesus Cristo, entre seu povo, Deus mesmo em carne humana, atrás de uma pele humana, veja, para dar à igreja a verdadeira fé de transformação. Veja, isso é uma coisa sobrenatural. Que Deus nos ajude, que possamos meditar nessas coisas, pois disse o profeta, é nessa revelação desses trovões, é onde está a fé para o arrebatamento. Nós estamos absorvendo esses mistérios, já temos grande parte dele, dessa revelação do sétimo selo, do mistério de Cristo, o Filho do Homem no meio da igreja, revelando sua palavra, realizando as mesmas obras que ele fez aqui há 2000 anos atrás, o dom profético, discernindo os pensamentos do coração, como foi com a mulher samaritana e com os demais apóstolos, o mesmo sinal que aquele anjo realizou lá para Abraão, a mesmíssima coisa. Mas para entender isso, precisa atravessar o Jordão, precisa morrer para si mesmo, precisa ser circuncidado, precisa estar na terra e comer o grão, o trigo maduro. Essa é a nossa ceia, essa é a nossa Páscoa nesse terceiro êxodo, Apocalipse 10. Vá até o anjo, tome o livro e come-o. O livro é Jesus, o livro é o Cordeiro. Essa é a nossa Páscoa, estamos saindo. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.